O centurião romano, um homem endurecido pela brutalidade de inúmeras batalhas, vivia num mundo onde a morte era apenas parte do trabalho. Como comandante de uma centena de soldados, ele já tinha testemunhado o pior da humanidade, sem deixar que qualquer emoção abalasse sua postura. Mas, naquele dia específico, algo diferente estava no ar. Ao assumir a supervisão da crucificação de Jesus Cristo, ele não esperava que aquilo fosse muito mais do que uma execução rotineira. No entanto, logo nos primeiros momentos, o centurião sentiu uma inquietação, um desconforto que jamais havia experimentado. Ele mal sabia que sua vida estava prestes a mudar de maneira irreversível. A crucificação era um espetáculo doloroso e humilhante, desenhado para instilar medo e manter a ordem. Para o centurião, no entanto, era um trabalho como qualquer outro, algo que ele fazia com precisão militar. Ele observava os preparativos com frieza, seus olhos acostumados à violência. Mas Jesus, aquele homem que estava para ser crucificado, não se comportava como os outros. Ao invés de gritos e resistência, Jesus demonstrava uma dignidade serena que o centurião não conseguia entender. Era como se Jesus soubesse algo que ninguém ali sabia, algo que o sustentava em meio àquele sofrimento. Enquanto os soldados seguiam com os procedimentos, algo começou a perturbar o centurião. Ele era um homem de ação, não de reflexão, mas não podia ignorar o que estava vendo. Jesus Cristo, pendurado na cruz, não respondia ao ódio com ódio. Em vez disso, ele orava, pedindo a Deus que perdoasse aqueles que o estavam matando. Esse comportamento não se encaixava em nada que o centurião conhecia. Como alguém poderia perdoar numa situação daquelas? Era como se Jesus estivesse conectado a uma força maior, algo além deste mundo. E, por mais que tentasse, o centurião não conseguia tirar isso da cabeça. Então, vieram os sinais. O céu, antes claro, escureceu de repente, como se o próprio Deus estivesse lamentando a morte de seu filho. O chão começou a tremer, e o centurião, que já havia enfrentado muitas tempestades e terremotos, sentiu algo diferente naquele momento. Ele não era um homem dado a superstições, mas não podia negar o que estava presenciando. Tudo ao seu redor parecia apontar para a verdade que ele, até aquele momento, se recusava a ver. Havia algo divino naquela cruz, algo que estava além da compreensão humana. O impacto disso foi profundo. O centurião, um homem que sempre confiou em sua força e em sua espada, começou a questionar tudo o que acreditava. Ele percebeu que não estava apenas assistindo à morte de mais um homem, mas testemunhando algo sobrenatural, algo que mudaria para sempre sua visão do mundo. As palavras de Jesus, a maneira como ele enfrentava a morte, os sinais do céu, tudo isso começou a fazer sentido. A fé, até então um conceito distante e abstrato para o centurião, começou a se formar dentro dele. Uma fé que o levaria a reconhecer a verdade que estava diante de seus olhos. Por fim, quando Jesus soltou seu último suspiro, o centurião não pôde mais se conter. Ele, que tantas vezes tinha presenciado a morte, se viu tomado por uma certeza que nunca havia experimentado. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus, declarou ele, suas palavras carregadas de uma nova compreensão. Aquela confissão não era apenas uma mudança de opinião, mas uma transformação completa de sua alma. O homem que outrora era um executor, agora se tornava um crente, alguém que tinha visto a verdade e não podia mais voltar atrás. Essa transformação não foi apenas um momento isolado na vida do centurião, mas o início de uma jornada espiritual que o levaria a buscar mais sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Ele começou a perceber que a salvação não era apenas uma ideia distante, mas algo que ele podia alcançar, algo que Jesus lhe oferecia mesmo ali, na cruz. A crucificação, que deveria ser o fim, tornou-se um novo começo para ele. A morte de Jesus trouxe uma nova vida, não apenas para ele, mas também para todos que acreditam na palavra de Deus, inclusive para aquele centurião. A partir daquele momento, o centurião passou a ver o mundo com novos olhos. Ele não era mais apenas um soldado romano, era alguém que tinha sido tocado pela verdade, pela paz que Jesus trouxe, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. E assim, sua vida começou a ser transformada, passo a passo, dia após dia, conforme ele se aprofundava na palavra de Deus e descobria mais sobre o reino de Deus, sobre a salvação e sobre a vida eterna.
A crucificação é, sem dúvida, uma das formas mais cruéis de execução já concebidas pela humanidade. Era projetada para infligir a maior dor possível, quebrar o espírito do condenado e servir de advertência aos outros. Contudo, no caso de Jesus Cristo, algo absolutamente diferente ocorreu. Enquanto outros lutavam e resistiam, gritando em desespero e implorando por misericórdia, Jesus manteve uma calma impressionante. Sua dignidade em meio ao sofrimento era algo que poucos podiam compreender. Aquela serenidade, mesmo diante de tamanha dor, deixou o centurião profundamente perplexo. Como poderia alguém, sofrendo tanto, manter tamanha paz? Jesus Cristo não apenas suportava a dor física, ele também carregava o peso espiritual do mundo inteiro. E, mesmo assim, ele não amaldiçoava seus algozes. Pelo contrário, ele os perdoava. Imagine o impacto disso no coração de alguém que, como o centurião, estava acostumado a ver o pior da natureza humana. Ele viu Jesus enfrentar a morte sem medo, sem ódio, sem desespero. Esse comportamento não se encaixava em nada que ele já havia presenciado. Não era apenas coragem, era uma força que vinha de um lugar muito além deste mundo. Era a manifestação do Espírito Santo agindo através de Jesus, uma prova tangível do reino de Deus em ação. A dignidade de Jesus em sua morte desafiava a lógica humana. Para o centurião, que vivia num mundo onde o poder era medido pela força e pela capacidade de dominar, ver alguém entregar-se de forma tão voluntária e serena era desconcertante. Ele começou a perceber que havia uma força maior em operação, algo que transcendia as leis humanas e militares às quais ele estava tão acostumado. Jesus não estava apenas aceitando seu destino, ele estava cumprindo uma missão divina. A palavra de Deus estava se cumprindo diante dos olhos do centurião, e ele começou a entender que aquela cruz não era um símbolo de derrota, mas de uma vitória maior, uma vitória espiritual. Em momentos como aquele, a mente do centurião certamente foi inundada de perguntas. Como alguém poderia enfrentar a morte com tamanha dignidade? Que tipo de fé era necessária para suportar algo tão terrível e ainda assim manter a paz? Ele viu que Jesus não era apenas um homem, ele era o Filho de Deus, manifestando o poder e a glória do Pai até o último momento. E isso o levou a refletir sobre sua própria vida, sobre como ele havia lidado com os desafios e as provações que enfrentou. Ele começou a entender que, para Jesus, a vida não terminava com a morte, a vida eterna estava apenas começando. Essa percepção trouxe uma mudança interna no centurião. Ele começou a ver que a dignidade com que Jesus enfrentou a crucificação era um reflexo da verdade que ele pregava. A salvação não era um conceito abstrato, mas uma realidade viva e pulsante que Jesus estava oferecendo, mesmo enquanto pendurado na cruz. O centurião, acostumado a exercer poder e controle, agora via que o verdadeiro poder residia em algo muito mais profundo, e na fé, na entrega total à vontade de Deus. E essa compreensão começou a mudar sua perspectiva de mundo. A dignidade de Jesus, sua recusa em retaliar ou amaldiçoar, foi uma lição silenciosa, mas poderosa, para o centurião. Ela ensinou-lhe que a verdadeira força não reside na espada ou no escudo, mas na capacidade de amar e perdoar, mesmo quando confrontado com o ódio e a morte. O centurião, que antes via o mundo através de uma lente de brutalidade e violência, agora começava a enxergar a beleza da paz que vem de Deus. Ele começou a entender que a oração, a palavra de Deus, e a comunhão com o Espírito Santo eram fontes de uma força que o mundo não podia entender. À medida que os momentos finais de Jesus se desenrolavam, o centurião não pôde deixar de se perguntar como aquilo era possível. Ele via que, apesar de todo o sofrimento, Jesus mantinha sua fé inabalável. Essa fé era a rocha sobre a qual Jesus construía sua vida, e agora o centurião via a importância de ter algo tão sólido para se apoiar. Ele começou a compreender que, assim como Jesus, ele também precisava dessa fé para enfrentar os desafios da vida, para encontrar paz em meio às tempestades, e para alcançar a vida eterna no céu. O impacto dessa percepção seria profundo, não só naquele momento, mas nos dias e anos que se seguiriam. O centurião, agora transformado por aquilo que testemunhara, começaria a buscar a verdade, a buscar uma conexão mais profunda com Deus, e a entender o que realmente significava viver no reino de Deus.
O sofrimento dignificado de Jesus foi mais do que uma demonstração de força, foi uma porta aberta para todos que quisessem encontrar a salvação e a paz que só Deus pode oferecer. À medida que a crucificação prosseguia, o centurião começou a perceber que estava presenciando algo extraordinário. O que inicialmente parecia ser apenas mais uma execução logo se transformou em uma série de eventos que desafiavam toda a sua compreensão. Ele observou atentamente enquanto Jesus Cristo, em meio ao seu sofrimento, pronunciava palavras que nenhum outro condenado havia dito antes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras penetraram o coração do centurião, quebrando a couraça de brutalidade que ele havia construído ao longo dos anos. Ele não conseguia entender como alguém, em uma situação tão desesperadora, poderia pedir perdão para aqueles que o estavam matando. A oração de Jesus por seus algozes foi o primeiro sinal de que algo divino estava em curso. Para o centurião, que tinha visto e participado de inúmeras execuções, aquele ato de perdão foi completamente novo e perturbador. Ele começou a perceber que estava diante de alguém muito além de qualquer homem comum. Era como se Jesus estivesse conectado diretamente ao céu, demonstrando um amor e uma misericórdia que o centurião nunca havia testemunhado. Esse foi o primeiro momento de realização para ele, e a compreensão de que Jesus Cristo era diferente de qualquer outra pessoa que ele já havia encontrado. A partir desse momento, o centurião começou a olhar para Jesus não como um simples prisioneiro, mas como alguém sagrado. Não bastasse a oração de perdão, o centurião também começou a notar os sinais sobrenaturais que acompanhavam a crucificação. O céu escureceu de repente, como se a própria natureza estivesse lamentando a morte de Jesus. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a terra estivesse reagindo ao evento cósmico que estava acontecendo. Esses sinais não podiam ser ignorados. O centurião, acostumado a ver o mundo de maneira pragmática e lógica, começou a questionar tudo o que acreditava. Ele sentiu um arrepio na espinha, uma sensação de que estava testemunhando algo muito maior do que ele poderia compreender. Era como se Deus estivesse se revelando a ele de maneira tangível e inquestionável. Esses momentos de realização foram se acumulando, e o centurião se viu cada vez mais convencido de que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Ele começou a refletir sobre o significado daquelas palavras, sobre o que isso significava para ele e para o mundo. Como um homem endurecido pela guerra e pela morte, ele nunca havia considerado a espiritualidade de maneira profunda, mas agora estava sendo confrontado com uma verdade que não podia ignorar. A oração de Jesus, os sinais do céu, e a maneira como ele enfrentava a morte estavam criando uma mudança irreversível no coração do centurião. Ele começou a entender que a fé era mais do que uma crença, era uma força poderosa que poderia mudar vidas. O centurião, em sua mente, começou a conectar os pontos. A maneira como Jesus havia vivido, pregado e agora morria, tudo indicava que ele era realmente quem dizia ser. Ele lembrou-se das histórias que havia ouvido sobre os milagres de Jesus, sobre como ele curava os doentes, expulsava demônios e ressuscitava os mortos. Agora, vendo esses sinais diante de seus próprios olhos, ele começou a acreditar que tudo isso era verdade. Jesus era mais do que um homem, ele era o Salvador prometido, o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. Esse reconhecimento começou a preencher o coração do centurião com uma nova esperança, uma esperança que ele nunca havia sentido antes. Conforme a crucificação se aproximava do fim, o centurião não conseguia mais negar o que estava acontecendo. A maneira como Jesus suportava o sofrimento, a dignidade com que enfrentava a morte, e os sinais sobrenaturais ao seu redor, tudo apontava para uma única conclusão: Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Ele começou a sentir uma mistura de arrependimento e gratidão. Arrependimento por ter sido parte da execução de alguém tão santo, e gratidão por ter tido a oportunidade de testemunhar essa verdade. Ele sabia que aquela experiência mudaria sua vida para sempre, e começou a se perguntar o que isso significava para o seu futuro. O impacto desses momentos de realização foi tão profundo que o centurião nunca mais seria o mesmo. Ele, que antes havia confiado em sua força e em seu treinamento militar, agora se via buscando algo muito maior. Ele começou a compreender que a verdadeira força vinha de Deus, do Espírito Santo, e que a salvação estava ao alcance de todos aqueles que acreditassem. O centurião,
que antes se via apenas como um soldado, agora se via como alguém que tinha um propósito maior, alguém que poderia viver para glorificar o reino de Deus. A vida eterna, que antes parecia um conceito distante e inatingível, agora era uma realidade possível, algo que ele poderia alcançar através da fé em Jesus Cristo. Esses momentos de realização culminaram em uma transformação espiritual que moldaria o resto da vida do centurião. Ele havia começado aquele dia como um executor endurecido, mas agora se via como um seguidor de Cristo, alguém que havia sido tocado pela graça de Deus. Essa transformação não foi apenas uma mudança de crença, mas uma mudança de coração, de vida. Ele começou a buscar a paz que Jesus prometia, a estudar a palavra de Deus, e a compartilhar sua experiência com outros. A cruz, que deveria ser um símbolo de derrota, tornou-se para ele o maior símbolo de vitória, de esperança e de amor divino. Quando o momento final se aproximou, o centurião estava em pé diante da cruz, olhando para o homem que havia sido condenado a morrer. Ele já não via Jesus Cristo apenas como um prisioneiro, mas como alguém extraordinário, alguém que desafiava tudo o que ele acreditava. O centurião, acostumado a confiar apenas na força de suas armas e na disciplina militar, agora estava confrontado com uma realidade que desafiava sua compreensão. Ele não conseguia ignorar os sinais, as palavras de Jesus, e o impacto que tudo aquilo estava tendo em sua alma. Quando Jesus finalmente soltou seu último suspiro, o centurião foi tomado por uma convicção profunda e inegável: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essa confissão de fé não foi apenas uma declaração casual, mas um marco na vida do centurião. Naquele instante, ele se deu conta de que estava diante de algo divino, algo que ultrapassava qualquer entendimento humano. Ele, que tantas vezes havia exercido poder e controle sobre a vida e a morte, agora se via impotente diante da grandeza de Jesus Cristo. Aquelas palavras, Filho de Deus, reverberaram em sua mente e coração, trazendo consigo uma compreensão profunda da verdade que estava diante dele. O centurião, que antes era um executor, agora se tornava um crente, alguém que havia sido tocado pela graça e pelo amor de Deus. A confissão do centurião foi o início de uma nova jornada espiritual. Ele começou a buscar mais sobre Jesus, sobre quem ele era, sobre sua mensagem e sobre o reino de Deus. A cruz, que antes era um símbolo de morte e derrota, agora se tornava o ponto de partida para uma vida de fé, esperança e renovação. O centurião sabia que nunca mais seria o mesmo. Ele sentia que algo dentro dele havia mudado para sempre, e essa mudança o levaria a buscar a paz e a verdade que só Deus pode oferecer. Ele começou a entender que a salvação não era apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade viva e pulsante que ele podia alcançar através de Jesus Cristo. Ao longo dos dias que se seguiram, o centurião não pôde deixar de refletir sobre sua confissão de fé. Ele percebeu que sua vida até aquele momento havia sido dedicada ao serviço militar, à violência e à manutenção da ordem através da força. Mas agora, ele se via diante de uma nova missão: viver de acordo com a fé que ele havia confessado. A oração se tornou uma parte central de sua vida, uma maneira de se conectar com Deus, de buscar orientação e de encontrar a paz que ele tanto ansiava. O centurião, que antes dependia de sua espada, agora dependia da palavra de Deus para guiar seus passos. A transformação do centurião foi visível para todos ao seu redor. Ele começou a agir de maneira diferente, a tratar os outros com mais compaixão e respeito, refletindo o amor que ele havia visto em Jesus. Ele percebeu que a verdadeira força não estava na violência, mas na capacidade de amar e perdoar, mesmo aqueles que nos fazem mal. Essa lição, que ele aprendeu ao pé da cruz, guiaria suas ações e decisões a partir daquele momento. O centurião, que antes era conhecido por sua dureza, agora era conhecido por sua fé e por seu compromisso com Deus. Ele se tornou um exemplo vivo do poder transformador da graça de Deus. Ao mesmo tempo, o centurião enfrentou desafios internos. Ele sabia que viver de acordo com sua confissão de fé não seria fácil. O mundo em que ele vivia ainda era brutal e implacável, e ele teria que lutar contra suas próprias inclinações e hábitos antigos. No entanto, ele encontrava força na sua fé, na sua confiança em Jesus Cristo e na esperança da vida eterna.
Ele começou a entender que os desafios que ele enfrentava eram parte do processo de crescimento espiritual, uma forma de se aproximar mais de Deus e de viver de acordo com sua vontade. A cruz, que antes simbolizava a morte, agora era o símbolo de sua nova vida em Cristo. A confissão do centurião também teve um impacto profundo na comunidade ao seu redor. Aqueles que o conheciam ficaram impressionados com a mudança em sua vida. Muitos começaram a se perguntar o que havia acontecido para causar tal transformação. O centurião aproveitou essas oportunidades para compartilhar sua experiência, para falar sobre Jesus Cristo e sobre o poder de Deus para transformar vidas. Ele começou a ver seu papel não apenas como um soldado, mas como um mensageiro da fé, alguém que podia usar sua influência para espalhar a palavra de Deus e trazer outros para o reino de Deus. Ele entendeu que a salvação que ele havia encontrado era algo que ele devia compartilhar com os outros. Essa confissão de fé foi, sem dúvida, o ponto de virada na vida do centurião. Ele, que antes era um homem endurecido pela guerra e pela violência, agora se via como um seguidor de Cristo, alguém que havia sido redimido pela graça de Deus. A transformação que ele experimentou não foi apenas uma mudança de crença, mas uma mudança de vida. O centurião encontrou paz e esperança na fé em Jesus Cristo, e essa fé o guiaria pelo resto de sua vida. Ele sabia que os desafios viriam, mas ele estava pronto para enfrentá-los com a força que vinha de Deus, com a certeza de que ele havia encontrado a verdade e a salvação que tanto procurava. A morte de Jesus Cristo na cruz foi um evento que reverberou em todos os que estavam presentes, especialmente no centurião, que havia testemunhado de perto cada detalhe daquela crucificação. O impacto desse momento foi profundo e duradouro, não apenas para ele, mas para todos que se encontravam ao redor. Aquela morte, que deveria simbolizar a derrota e a humilhação, tornou-se, paradoxalmente, uma fonte de transformação e renovação. O centurião, que começou o dia como executor, agora se via como alguém tocado por algo divino. Ele percebeu que o significado daquela crucificação ia muito além do que seus olhos podiam ver. O centurião, ao refletir sobre tudo o que havia acontecido, começou a perceber a profundidade do sacrifício de Jesus. Ele, que tantas vezes tinha visto homens morrerem, agora entendia que a morte de Jesus não era como as outras. Era um sacrifício voluntário, um ato de amor incompreensível que visava a salvação de toda a humanidade. O centurião começou a entender que Jesus havia morrido não por fraqueza, mas por força, por uma força que vinha do amor de Deus, um amor que ele nunca havia experimentado antes. Aquele sacrifício mexeu com ele de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. A crucificação também foi um momento de revelação para todos os que estavam presentes. As palavras de Jesus, os sinais sobrenaturais, e a maneira como ele suportou o sofrimento tocaram profundamente o coração das pessoas. Elas começaram a perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Para o centurião, cada um desses elementos serviu como um lembrete da divindade de Jesus. Ele, que antes havia confiado apenas na lógica e na força bruta, agora via que havia algo maior em jogo, algo que ele não podia controlar, mas que estava começando a compreender. Ele começou a sentir que a vida tinha um propósito maior, um propósito que ele estava apenas começando a descobrir. O impacto da morte de Jesus foi sentido também em como o centurião passou a ver o mundo ao seu redor. Ele começou a enxergar as pessoas de maneira diferente, a entender que todos eram amados por Deus e que a vida de cada um tinha valor. Ele, que tantas vezes havia tratado os outros com dureza, agora se via desejando espalhar o amor e a compaixão que Jesus demonstrou. A crucificação, que deveria ter sido um símbolo de derrota, tornou-se um catalisador para uma vida de bondade e justiça. O centurião sentia que havia encontrado uma nova missão, viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, espalhando o reino de Deus onde quer que fosse. À medida que o centurião continuava sua jornada espiritual, ele começou a perceber que a morte de Jesus havia deixado uma marca indelével em sua alma. Ele não podia esquecer o que tinha visto, as palavras que tinha ouvido, e a transformação que havia começado dentro dele. A crucificação havia sido um ponto de virada, um momento em que ele deixou de ser apenas um soldado e se tornou um seguidor de Cristo. Ele começou a estudar a Bíblia, a buscar a orientação do Espírito Santo, e a compartilhar sua nova fé com os outros.
O impacto daquela morte não se limitou ao momento em que aconteceu, ele continuou a crescer e a moldar a vida do centurião para sempre. Essa transformação não foi fácil. O centurião enfrentou dúvidas, desafios e resistências, tanto de dentro quanto de fora. Ele sabia que viver de acordo com a fé que ele agora abraçava não seria simples. Mas ele também sabia que tinha encontrado a verdade, e essa verdade era algo pelo qual valia a pena lutar. Ele começou a ver cada desafio como uma oportunidade de crescer espiritualmente, de se aproximar mais de Deus, e de viver plenamente o que Jesus havia ensinado. A morte de Jesus não foi o fim, mas o começo de uma nova vida, uma vida dedicada à paz, à fé, e ao reino de Deus. O centurião, em suas orações e reflexões, começou a entender que a salvação que ele havia encontrado era um presente, algo que ele não podia conquistar por si mesmo, mas que lhe havia sido dado por Deus através de Jesus Cristo. Essa compreensão trouxe uma nova alegria e esperança à sua vida. Ele sabia que, independentemente dos desafios que ele enfrentasse, ele nunca estaria sozinho. Deus estava com ele, guiando-o, fortalecendo-o e garantindo-lhe a vida eterna. O centurião, que antes era um homem de guerra, agora se via como um homem de paz, alguém que havia sido chamado para viver e espalhar a palavra de Deus. Finalmente, o centurião entendeu que a morte de Jesus na cruz não era uma tragédia, mas uma vitória. Uma vitória sobre o pecado, sobre a morte, e sobre tudo o que nos separa de Deus. Ele começou a viver essa vitória diariamente, sabendo que, apesar das lutas e dificuldades, ele estava do lado vencedor, o lado de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O impacto daquela morte transformou não apenas o centurião, mas todos os que estavam dispostos a abrir seus corações para a verdade. E assim, a cruz, que antes era um símbolo de vergonha, tornou-se o maior símbolo de esperança e redenção. Então, depois de tudo que você viu, não resta dúvida, a história do soldado que perfurou o lado de Jesus é um poderoso lembrete de que a vida pode mudar em um instante, especialmente quando nos deparamos com a verdade. Mas e você? Como tem lidado com os desafios que surgem na sua vida? Já pensou em como a fé pode transformar a sua jornada, assim como transformou a desse soldado? Talvez seja hora de parar, refletir e fazer mudanças que realmente importam. Aplique o que aprendeu hoje, busque a Deus em oração, aprofunde-se na palavra e permita que o Espírito Santo guie cada passo seu. Agora, para continuar nessa caminhada de aprendizado e crescimento, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode te ajudar a viver uma vida mais plena, com esperança, paz, e a certeza de que você está no caminho certo.